Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Hoje estamos aqui com mais uma sessão de dúvidas, então eu vou trazer uma questão de matemática financeira que foi enviada, para vocês verem como chegar na solução. Vamos ver então que questão é essa? Então, eu trago aqui a sessão de dúvidas e vamos falar aqui da questão de uma questão de matemática financeira. Então vocês têm aqui o enunciado, vamos ver o que ele nos diz. Qual que é a situação, né? Então, aqui descreve, que no Brasil uma das formas mais usadas, para aquisição de bens de maior valor agregado, como veículos, é o financiamento, né? E a modalidade disponibilizada por financeiras parceiras de concessionárias de veículos atraem cliente pelo fato de possibilitar a aquisição de um carro zero sem a necessidade de um desencaixe financeiro expressivo à vista, com pagamentos mensais cujas parcelas cabem no bolso, permitindo assim a posse de um bem sonhado pela maior parte das pessoas da classe média, ou de outras classes, quando não é um carro zero também, ou em geral, torna acessível para as pessoas que não teriam condições de comprar à vista. No entanto, a forma como a modalidade de financiamento é vendida esconde uma realidade nada agradável. Que realidade é essa? O elevado custo do capital no Brasil. Vamos ver a situação problema. Um automóvel 0 km estava sendo oferecido pelo valor à vista de 50 mil, podendo ser financiado em 60 parcelas a uma taxa de juros de 2% ao mês com zero de entrada. Um cidadão pode dispor de até 1.500 para realizar esse sonho. Então, quer dizer, a mensalidade não pode passar de 1.500. Então, a pergunta, pede-se calcular o valor da parcela e a taxa de juros anual equivalente para a modalidade de financiamento de juros compostos postecipados e pede-se demonstrar os cálculos na fórmula melhor dizendo, usando até 5 casas decimais, informar depois, se o cidadão aqui na questão teria condição para ser um potencial comprador. Vamos então ver, vamos analisar. Então, trata-se de um problema onde o financiamento é do modelo postecipado. O modelo postecipado é aquele que você começa a pagar depois de um determinado período, é o mais comum. Você não paga a primeira parcela já no ato, né? Então, compra sem entrada e paga a primeira parcela, por exemplo, daqui 30 dias já é postecipado, certo? Vamos então organizar os dados do nosso problema e vamos iniciar a sua resolução. E vamos ver aqui a fórmula, da prestação para financiamentos postecipados, tanto pela os cálculos mesmos usando a fórmula ou pela HP12C. Vamos lá, então? Então, aqui primeiro pela fórmula, pessoal. Ó. Vamos organizar os dados. Aqui esse PMT de payment, vem no inglês, é a parcela. O PV é o valor presente, que seria o valor à vista, que é 50 mil. Aqui o N, o número de parcelas, são 60 parcelas, E aqui a taxa que foi fornecida, 2% ao mês. Então, vamos fazer as substituições. Então, nós teremos o PMT, que é a parcela, igual, vamos colocar aqui, então, ó, 1 mais a taxa, lembrem-se sempre de colocar a taxa, no caso aqui 2%, dividida por 100, então ela fica como sendo 0,02, ok? Elevado ao número de parcelas 60, vezes o I, que é também o 0,02, e isso daqui dividido por 1 mais 0,02 elevado a 60 parcelas menos 1. Então, aqui você tem que fazer 1,02 elevado a 60, multiplicar aqui pelo 0,02, e aqui só um pequeno ajuste, Então, deixa eu só abrir um espaço aqui para digitar, que a gente tem que colocar também tudo isso multiplicado pelo valor da parcela, tá? Então, vamos ver aqui, deixa eu colocar PMT,
que é a parcela, né? Melhor dizendo, nesse caso não é o valor da parcela, é o valor à vista, né? Igual, tudo isso está sendo multiplicado pelo PV, que é o valor à vista, que seria 50 mil. Então, aqui a gente deixa os 50 mil sendo multiplicado, ok? Aí a gente tem que fazer essas contas, né? 1,02 elevado a 60, multiplica por 0,02, faz as contas todas em cima, depois faz as contas todas embaixo, que também é 1,02 elevado a 60, menos 1. Quando você acabar tudo aqui em cima, embaixo, fizer a divisão, no final você multiplica pelos 50 mil, você vai achar o valor da parcela. Mas vamos ver como achar a mesma parcela sem a fórmula, tá? Usando o HP. Vamos ver juntos? Vamos lá. Então, se você não tem, né, HP aí em mãos, você pode usar um emulador, né? Vai lá no Google e digita emulador HP12C e você acha, né, vários emuladores aí que são calculadoras, né, online que facilitam, né? Então, vamos lá, ó. O valor à vista era 50 mil, que vai ser o PV. O número de parcelas é o 60, né? Número 60 parcelas é o N. Cliquei no N, né? Depois do 60. Depois, e a taxa, né? A taxa era 002. Aqui na HP não precisa dividir por 100, então coloca 2i. Por último, você aperta o valor do PMT. E aí você tem o valor da parcela, R$ 1.438,40. A HP sempre classifica como negativo ou positivo, né? Aqui numa linha de raciocínio de entradas e saídas pensando em fluxo de caixa, né? Se o valor inicial foi uma entrada, a parcela é uma saída e vice-versa, né? Mas a gente não está analisando fluxo de caixa, desconsidera esse negativo. Temos então o valor da parcela e fazendo aquelas contas que eu mostrei para você lá na fórmula, você também chega nesse R$ 1.438,40, ok? Vamos relembrar como que foi feito? Ó, vou apagar apertando F e o CLX. Ó, 50 mil é o valor à vista, é o PV. Depois você tem 2%, que é a taxa, e 60 parcelas, o N. Por último, você aperta o PMT. Aqui está o valor da nossa parcela. O problema perguntava também se o cidadão teria condições de comprar, ele poderia pagar até 1.500 todo mês. Então, ele teria condições, porque nesse modelo postecipado, a parcela dele, nesse exemplo específico, sairia por R$ 1.438,40, certo? Vamos ver então aqui a outra parte, né, do exercício que pede a taxa. Então, vamos ver a seguir. Então, nós já vimos, né, a parcela, ele teria condições de pagar, né, mas o problema pediu a taxa também. Essa é a fórmula da taxa equivalente, que seria a taxa conhecida elevado, né, pelos prazos aí, um relacionado à taxa conhecida e o outro relacionado à taxa procurada, sendo chamados aqui de N2 e N1, menos 1. Então, a taxa era de 2% ao mês. Como que vai ficar, né? Eu quero transformar numa taxa anual, então vai ficar I2, que é a taxa que eu estou procurando, né? Eu quero transformar em uma taxa anual, eu tenho a taxa mensal, que é a taxa conhecida, 1 mais 0,02, porque aqui sempre nas fórmulas vocês dividem por 100 e transformam na forma unitária, vai ficar 1,002. N2 representa o período relativo à taxa desconhecida. Então, a taxa desconhecida que eu estou procurando, ela seria anual. Como a taxa conhecida é mensal, então o período da taxa desconhecida que eu estou procurando seria em 12 meses, porque seria anual. E aí o período da taxa conhecida é um ano, né? É um mês, melhor dizendo, um mês. Tudo isso menos 1. Aí aqui a gente faz, né, a transformação. A taxa 2, que é a taxa que eu estou procurando, vai ser o cálculo que a gente vai fazer aqui. 1,02 elevado a 12 menos 1. Vamos fazer isso na calculadora? 1,02 elevado a 12 menos 1. Vamos então ver isso na nossa calculadora. Então, voltando aqui para HP, ó, vou apagar tudo de novo que eu já tinha usado agora há pouco. Eu quero transformar, né? Então, lembra como ficou lá na fórmula? 1,02 elevado a 12, né? Então, eu vou colocar 1,02 Enter. Aí, eu coloco o 12 e o y elevado a x.
aí deu 1,27. Aí você tira 1. Deixa eu fazer de novo aqui que eu terminei apertando antes. Vamos lá de novo, ó. 1,02, Enter, 12, eleva. Agora eu vou dar um Enter porque eu quero levar isso aqui. Eu vou colocar o 1 e o menos. Deu 0,27. Se você fizer vezes 100, você teria então aqui os 27%, né? Que seria a taxa equivalente. Então, 2% ao mês, que era a taxa original, quando você procurar a taxa efetiva anual, vai ser uma taxa de 27% ao ano. Por quê? Porque tem juros sobre juros, né? Vai aumentando muito, não é só multiplicar por 12 que daria 24, tá? Então, aqui é o ano, melhor dizendo, deixa eu colocar o A. E aí nós concluímos, achamos a taxa equivalente anual, né? Mostramos lá a fórmula e como fazer o cálculo aqui na HP. E fizemos também o cálculo lá da parcela que coube, né, no bolso ali, né, que era a pergunta, né, se ele teria condições de comprar dentro daquele cenário, ok? Então, forte abraço a todos, visitem o site do canal que eu vou deixar logo abaixo. Um forte abraço, até a próxima.